Muito bem, são 9 horas e 12 minutos no estúdio panorâmico da Rádio A Voz FM 87,9. Você nos acompanha nos dois endereços eletrônicos da rádio, www.avozfm.com.br, e o outro site, que é o site oficial de todas as rádios do Brasil e do mundo, radiosnet.com.br. Inclusive, em janeiro agora, pelo relatório da Radiosnet, estamos em 11º lugar. Esse relatório eu enviei para o procurador Dr. Eduardo Tavares, ex-prefeito de Itraipu. O homem tem um currículo vasto, amigo, simpatizante do que é as pessoas necessitadas. Isso é importante dentro do seu currículo. Mas hoje vamos falar sobre o Rio São Francisco. Se ele está morrendo, se está secando, o que está acontecendo com o Rio São Francisco. Mas antes, ele vai se apresentar hoje, quinta-feira, uma quinta abençoada por Deus. Quero aqui agradecer ao nosso Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Trino, e ele também um homem cristão. Eduardo Tavares tem um currículo vasto, mas ele vai se apresentar o nome completo e toda a sua trajetória, para daqui a pouco falarmos sobre o Rio São Francisco. Marquei esse dia só para ele, porque é um assunto pertinente e delicado para o Nordeste. Bom dia. Bom dia, pastor Hamilton. Eu quero mais uma vez aqui agradecer por essa oportunidade ímpar de estar falando nesse seu programa de tanta audiência. Obrigado. Aqui na Rádio A Voz, que já é uma referência na comunicação de Alagoas, né? Está aí a posição. 11º lugar. 11º lugar. Não é para todo mundo, não, nesse curto espaço de tempo. Então, essa rádio vai fazer história. Isso, para mim, é uma honra, porque sou seu amigo, sou seu admirador, sei do seu trabalho sério, do seu propósito como homem de Deus. Então, eu quero aqui torcer para que o seu programa seja sempre um programa venturoso, e para que essa rádio ela cresça, ela fortaleça e ela marque o seu espaço aqui no nosso estado de Alagoas. Por outro lado, meu amigo, eu quero dizer o seguinte: eu, Eduardo Tavares, eu acho que já é um nome conhecido aqui em Alagoas. Eu sou do Ministério Público, sou procurador de justiça. Hoje eu sou o primeiro procurador de justiça criminal da capital, mas eu fui promotor de justiça nesse estado todo e fui promotor do júri durante mais de 15 anos aqui na capital. Durante esse tempo eu exercia a função de promotor do júri e, ao mesmo tempo, eu era presidente da minha entidade de classe, a ANPAL, Associação do Ministério Público do Estado de Alagoas. Eu tive a honra de presidi-la por 7 vezes, 7 oportunidades. E, ao mesmo tempo, eu era o diretor da Faculdade de Direito de Maceió. Eu dirigi aquela faculdade por 20 anos. Então, durante esse tempo todo, eu tive uma vida muito intensa, contato com essa juventude, contato com a juventude acadêmica, contato com o povo de um modo geral, de modo que eu sempre digo que eu tenho 3 grandes propósitos na minha vida, seja na política, seja na minha atividade própria, que é de ser membro do Ministério Público. São 3 grandes propósitos, né? Um deles é lutar por esse país tão pobre, tão desfavorecido, né? Onde os municípios pagam um preço tão alto em razão dessa política de divisão de rendas tão, digamos assim, equivocada, onde a gente sabe que o bolo orçamentário ele vai praticamente para os estados e para a própria União. Então eu luto muito pelo Pacto Federativo, o novo Pacto Federativo. A minha outra bandeira de luta tem sido sempre o Ministério Público, né? Eu digo, o Ministério Público é o órgão defensor da sociedade. O Ministério Público de hoje é um órgão proativo. Eu digo muito mais ainda, é um órgão que cria as demandas sociais para resolvê-las em prol da sociedade que ele defende. O Ministério Público é o órgão guardião da democracia. Então é muito importante e é muito significativo fazer parte de uma instituição como essa instituição cidadã, né? Então eu tenho a maior honra, eu já me sinto realizadíssimo por ser membro do Ministério Público, até porque eu ocupei todos os cargos que podem existir
dentro dessa grande instituição. Eu fui promotor de justiça em várias comarcas aqui no interior do estado, fui promotor na capital, fui promotor de primeira, de segunda, de terceira entrância, fui sempre promovido pelo critério do merecimento e, como promotor, eu fui eleito procurador-geral de justiça, procurador-geral. Depois eu fui promovido a procurador de justiça e, como procurador de justiça, eu fui novamente eleito procurador-geral de justiça do estado de Alagoas. E, curiosamente, depois que eu terminei o mandato de procurador-geral de justiça, eu, na condição de procurador, eu fui eleito presidente novamente da Associação do Ministério Público de Alagoas, coisa que não existe no Brasil, porque geralmente os promotores votam em promotores. É difícil um procurador chegar à presidência de uma entidade de classe. E eu cheguei, o que significa que eu fui sempre um apagador de incêndios, eu fui sempre um conciliador. O bombeiro, né? Eu fui sempre uma pessoa que pensava no próximo, pensava na paz, pensava na união e continuo pensando. E por isso a nossa instituição é tão importante. Ela é coesa, ela é unida, ela é uma instituição que só tem um objetivo: sim, defender os interesses sociais. Dentro desse contexto de currículo, se percebe que o homem é um ser eminentemente político. Só essa conversa aqui, um fica analisando o outro. Isso não é política partidária, sim a política de convivência e de estudo. Perfeito. Aí o senhor descobre nessa caminhada o homem político, Eduardo Tavares, o ET, lembra? É verdade. O ET, do nada, foi descoberto, um homem que tinha uma tendência, recuou no meio do caminho, porque não teve o cobertor, a cobertura do que foi prometido pelo Teotônio Vilela. Eu não até tive, eu vou explicar isso. Então vai tirar essa dúvida. É sempre bom esclarecer, porque a sociedade tem muito essa dúvida e pergunta muito sobre isso, né? Na verdade, eu, dentro do Ministério Público, eu ocupei cargos importantes também em nível nacional. Eu fui vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, eu fui vice-presidente da Confederação Nacional do Ministério Público, enfim, eu tive uma atuação marcante no momento em que houve a mudança do judiciário, né? Corinto Campeiro, está ligado ouvindo o senhor agora. Eu sou fã desse cidadão, mando um abraço para ele, tenho recebido muito as postagens que ele faz aqui. Interessante, né? Pela internet. Eu gosto muito do Corinto, como gosto dos filhos dele, sou amigo deles todos. Um deles, por sinal, foi meu aluno. Então, veja, em razão da minha atuação no Ministério Público, a gente tem que fazer uma gestão boa do ponto de vista interno, ou seja, tem que gerenciar bem. Para que os pares venham lhe respeitar. Para que né? Então nós crescemos muito, a gente informatizou o Ministério Público, nós demos uma nova roupagem ao Ministério Público, mas ao mesmo tempo a gente agia do ponto de vista institucional com muita austeridade. E quem está à frente do Ministério Público e age bem, ele ganha visibilidade. Então o que é que ocorre? Quando eu terminei o meu mandato, meu segundo mandato de Procurador-Geral de Justiça, eu fui ser ouvidor-geral do Ministério Público. É uma outra função que tem lá, e com a qual eu me identifiquei muito, porque como ouvidor, pastor, eu tive de conversar mais de perto com a população. O Procurador-Geral tem muitos problemas, a gente tem os problemas do Estado todos nas costas da gente. Mas como ouvidor, a minha finalidade era ouvir a sociedade, os reclames da sociedade e procurar encaminhar essas pessoas que iam ao Ministério Público para os órgãos que poderiam solucionar os seus problemas. E ali foi mais um aprendizado, né? Foi nessa função de ouvidor. Depois eu tirei umas férias e me lembro que eu estava no Rio São Francisco, na foz do rio, lá no farol inclinado na Praia dos Cabeços, lá ali ao lado do Pontal do Peba, e naquele momento o telefone, lá tem sinal de celular, o telefone toca, era o governador Teotônio Vilela, que é meu particular amigo e uma pessoa que eu muito respeito e muito admiro, e ele me liga e me convida
para bater um papo com ele em Maceió. Eu até disse, Mastel, eu estou aqui no meio do São Francisco, estou de férias. Quando é que você volta? Eu digo, eu pretendo voltar terça-feira, rapaz, temos que falar urgentemente. Ele, tá bom. Quando eu voltei na terça, nos encontramos e o Theo Vilela disse, Eduardo, nós somos amigos e eu estou precisando muito de uma ajuda sua, da sua participação no governo. Eu estou enfrentando muitos problemas dentro das polícias, polícia civil, polícia militar, penitenciária, são muitas greves, e eu queria uma pessoa com o seu perfil para tentar estabelecer um critério de paz e de convivência entre as polícias. Eu quero que você seja o secretário de Defesa Social do Estado de Alagoas. Eu olhei assim e disse, mas governador, o senhor não tem uma outra coisa mais suave? O senhor quer me dar logo essa secretaria? Isso é uma bomba, está explodindo aí nas suas mãos e vai terminar explodindo nas minhas. Aí o Theo disse, então, não, Eduardo, você, pelo seu espírito conciliador, pelo que você fez no Ministério Público, você tem um perfil para resolver os problemas da segurança pública do Estado. Eu digo, até que ponto eu posso agir? Eu tenho carta branca? Ele disse, total. Aí eu fui ser secretário de Defesa Social do Estado de Alagoas. Encontrei a Polícia Civil em greve, a Polícia Militar prestes a entrar em greve, fazendo o enterro simbólico do governador toda semana, aquela crise enorme, tudo isso fruto de uma promessa feita no passado pelo governo. Palanque, né? Não, promessa feita com a intenção de resolver, mas que se tornou difícil, que era criar o plano de cargos e salários e carreiras da Polícia Militar do Estado de Alagoas. E essa promessa não foi feita porque não foi cumprida, porque o secretário da Fazenda dizia que se fosse ser cumprida essa promessa, se iria atingir o limite de gasto com o pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Veja bem, o problema era sério, mas o governador me deixou a paz. Eu digo, mas o senhor prometeu isso, governador? Aos policiais, prometi. Eu digo, então vai ter que cumprir. Prometeu, tem que cumprir. O salário... Isso faz parte do seu caráter. Não está o procurador, nem nada. Aí é o caráter do Eduardo Tavares. Exatamente. E naquele momento eu não era mais procurador, já tinha me afastado, assumi a função de secretário de Estado, eu era um membro do governo e que tinha ali a incumbência de resolver aquele problema, né? Bom, conversei com todas as associações da polícia. Eu sou amigo dos policiais militares de Alagoas. O meu pai é da Polícia Militar de Alagoas. Da Briosa Polícia. Eu sou amigo dos coronéis, do oficialato todo, dos praças. Eu sou um homem que, eu digo, eu sou muito próximo e me sinto muito próximo à polícia. E essa minha ida para a secretaria me aproximou mais ainda. E eu chamei o secretário, na época da Fazenda, isso em Palácio, perguntei a ele por que ele não cumpria aquilo que fora prometido pelo governador e não fazia o novo plano de cargos, carreiras e salários da Polícia Militar. Ele aí me disse, por causa da lei. Eu disse, eu até brinquei com ele, digo, mas você entende de lei? Você é formado em quê? Ele disse, eu sou economista. Eu digo, pois é, eu estou achando que a lei que você entende talvez seja a lei de Laura só, porque você já ouviu falar no termo estado de necessidade? Ele disse, já. Pois bem, esse termo, estado de necessidade, é que vai obrigar o governo a cumprir a promessa feita sem infringir a lei de responsabilidade fiscal. Está acima da lei. Sabe por quê? Porque se não for cumprido o que está para ser, o que foi prometido, vai terminar gerando aqui uma desavença geral dentro da polícia, os policiais param e nós vamos ter uma carnificina aqui dentro do estado de Alagoas. E isso chama-se estado de necessidade. Quando nós estamos diante dessa situação jurídica, nós podemos agir. Então, a gente vai descumprir, sim, o limite da lei com relação a gasto com o pessoal. Atitude, né? Isso não vai gerar nenhum problema e você vai ver isso. Quando o governador me ouviu dizendo aquilo, ele aí disse, olha, está batido o martelo, vamos aprovar o projeto
E eu não quis conversa. Quando ele disse isso, eu peguei pela palavra, peguei o projeto que já estava pronto, que tinha sido elaborado no passado, mas aprimorado por mim, e me juntei com os 15 militares e mais alguns membros do governo e fui direto para a Assembleia Legislativa. Lá, eu dei entrada junto ao presidente e em 4 dias esse plano foi aprovado. Coisa inédita, os militares passaram a ser um dos militares mais bem pagos do estado de Alagoas naquela época. Isso foi muito importante e foi o suficiente para que nós estabelecêssemos assim, um ponto de partida para fazer um gerenciamento da segurança pública no estado de Alagoas. O governo estava sem dinheiro naquele momento, mas veja, nós fizemos um trabalho muito bonito. Nós colocamos containers em toda a orla lagunar, na praia, acionamos a Oplit novamente, criamos a companhia Rocan, aquela companhia motorizada. Isso deu oxigenação. Ressuscitamos a cavalaria, porque os cavalos estavam morrendo, porque não havia licitação feita para feno. E eu fiz uma parceria público-privada, caso inédito aqui no Nordeste, onde os empresários eles começaram a ajudar o Estado. E, de certo modo, eu posso dizer que nós passamos um curto período de tempo à frente da Secretaria. Dá para entender que a política nasceu através de Teotônio Vilela na sua vida. Exato. Veja só, criamos a Companhia da Caatinga também, né? Foi um trabalho muito bonito. Em pouco tempo nós inauguramos 47 obras de grande porte, inclusive ampliamos o monitoramento por câmera em todo o centro aqui de Maceió, né? E levamos, por exemplo, o botão do pânico para os restaurantes, para alguns táxis, de maneira tal que muitos crimes foram evitados. Apesar da imprensa, que era contrária aos interesses do governador Teotônio Vilela na época, dizer o contrário, mas os números eram baixos. O senhor tinha um relatório? Nós tínhamos um relatório diário, e eu passava esse relatório para a imprensa. Olha, na parte baixa de Maceió, só tivemos um delito de homicídio durante esse tempo que nós tiramos à frente da Secretaria. E na parte alta e nas partes menos favorecidas, nas grotas, nós diminuímos drasticamente a questão da violência. Um belo dia, isso para responder a sua pergunta, essa explicação toda, o governador liga para mim e diz: Eduardo, você pode dar um pulo aqui no palácio? Eu queria mostrar uma coisa a você. Olha, o governador queria que eu fosse o vice dele antes, né? Na eleição que o Nonô foi o vice, ele já havia me convidado para ser vice-governador dele. E eu disse: governador, eu não vou, e vou dizer por que não vou. Porque o senhor está me fazendo um convite fora do prazo. Eu sou do Ministério Público, mas eu ingressei antes de 88, então eu sou tratado como todos. Para mim o prazo é o mesmo, 1 ano. E eu não estou filiado há 1 ano ao seu partido, então eu sou inelegível, já lhe asseguro. Não, mas eu consultei o ministro, você pode? Eu digo: olha, eu posso lhe assegurar que eu não posso. Enfim, eu não podia mesmo. E fui eleito novamente Procurador-Geral de Justiça, foi quando eu terminei o 2º mandato, fui para a Secretaria, e nesse convite que o governador me fez para ir a Palácio, era para assistir o resultado de uma pesquisa de qualidade para o governo do Estado, onde nessa pesquisa estavam presentes todos os atores da política alagoana que pretendiam ser governador de Alagoas. E por incrível que pareça, nessa pesquisa o meu nome saía em primeiro lugar. E você sabe que a pesquisa de qualidade ela tem muito mais valor do que a pesquisa de quantidade, porque a pesquisa de quantidade ela revela aquela situação momentânea naquele ponto determinado. E a pesquisa de qualidade ela é científica, ela revela uma grande probabilidade daquele fato acontecer no futuro. Em todas as artérias. Exatamente. Então foram feitas várias pesquisas e quando chegou na 15ª pesquisa, eu à frente, o governador disse: olha, o governador de Alagoas está definido, é você. Se você já era o resultado da sua gestão como secretário. Como Procurador-Geral de Justiça, talvez mais, né? Porque nós atuamos na Taturana e em várias outras coisas. Não só do tempo da Taturana. A Taturana foi desencadeada judicialmente por nós, foi pelo Dr. Coraci inicialmente, mas sequenciada por mim. Então essas ações todas nos deram uma certa visibilidade na Secretaria também, e
eu naquele momento... O senhor naquela época rugiu, viu? O meu papel... O senhor rugiu, viu? Com força. É. A sua caneta foi forte. Foram quantos que foram afastados? Foram 14. 14 deputados. 14, depois mais 2. Chegamos a 17 deputados afastados. Foi um escândalo na Casa Tavares Bastos. Eu tinha ao meu lado naquele momento, curiosamente, a pessoa do Alfredo Mendonça. Ele era meu assessor, né? Além de grande amigo, ele era meu assessor. Eu tenho como apresentador um grande respeito. Entrevistei 3 vezes, um na Rádio Farol, Rádio Corrimã, um sábado, que é de 14. Vou levar o senhor para falar sobre o Rio São Francisco. Isso. E as outras 2 foi aqui na rádio. Estou só esperando ele voltar de férias. Claro. Mas é uma pessoa de coração também, viu? Pois é, então nós somos afinados e resultado, ele me assessorou também na Secretaria de Segurança Pública, eu deixei todo o serviço de inteligência com ele. Quando é então esse dia, o governador me chama a Palácio, me chama mais outras vezes e disse: Eduardo, se prepare, você vai ser o governador de Alagoas. Eu digo: governador, faltou um detalhe aí, o senhor perguntar se eu quero ser governador de Alagoas. Eu não me sinto preparado para ser governador, eu sou do Ministério Público, logo essa minha vocação política ela ficou um pouco recolhida durante um determinado tempo. Quem não quer ser governador? Mas eu acho que o senhor tem melhores nomes. Ele disse: não, Eduardo, o nome é o seu. E luta vai, luta vem, eu vou, não vou, bom, enfim, terminou o partido reunido, o PSDB, e eu terminei sendo aclamado candidato do governo ao governo do estado de Alagoas. Quando chegou o momento em que eu tinha que abrir o meu CNPJ, minha ficha caiu e eu fiz uma análise, o governador me deu todo apoio, recurso não faltou. O que aconteceu é o seguinte: eu me sentia de certo modo um estranho no ninho, porque como Procurador-Geral da Justiça, nós temos aquele encargo que às vezes é ruim para a gente, de tomar as atitudes corretas. Sim. E eu tinha tomado atitudes corretas em relação... Que incomoda grupos. Que incomodou grupos que faziam parte do PSDB, que me olhavam então de maneira enviesada, né? Por outro lado, eu tinha medo dos gastos de campanha, eu sou uma pessoa muito cautelosa. E tudo isso me levou a ter uma conversa com o governador, que resistiu. O governador: eu não quero ser candidato. Ele resistiu muito. Eu digo: eu não quero. E depois de mais de um mês de discussão, eu terminei renunciando. O governador ficou muito triste, ficou um pouco depressivo, inclusive. Eu me arrependi depois, lhe confesso, porque eu chegava na rua... Minutinho só. É um furo de reportagem. Certo. O senhor se arrependeu em ter renunciado. Mas isso é importante. Mas eu me desarrependi depois. Veja, por quê? Agora você deu uma postura do pastor agora. Como foi esse negócio? Veja, quando eu era candidato, eu não podia andar mais nas ruas. Eu lhe apoiei, viu? Eu sei disso. Eu estava nas suas caminhadas. Sei disso. O senhor me convenceu em lhe apoiar. Olha, a igreja evangélica, de um modo geral, ela me apoiava. Eu chegava nas grotas, era uma recepção maravilhosa. Eu chegava no sertão, fizemos uma procissão de carros de boi, reunimos 2.000 carros de boi numa procissão histórica em apoio à minha candidatura. Então, era uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa que... do povo, uma né? campanha política, uma coisa muito boa, porque você se aproxima do povo. E isso tudo me engrandecia, eu me sentia feliz. Claro. Né? Chegar no lugar, entrar do ar, eu era abraçado por todos. Quando eu renunciei, eu senti que teria um peso das costas, mas no outro dia eu disse: meu Deus do céu, será que eu fiz a coisa certa, né? Será que eu não deveria ter tido mais calma e ter discutido mais a miúde com o governador para só então tomar essa decisão? Mas que eu estou vendo, saiu nos jornais todos, renúncia do ET. Eu aí viajei, passei 15 dias fora. Nesses dias eu fiquei meio melancólico, meio triste. Quando eu voltei a Maceió, eu fui ao shopping achando que ia passar despercebido, porque não era mais candidato a nada. Meu amigo, era o contrário. Antes que eu chegar no shopping, o pessoal me cercava para parabenizar e dizer: vou votar em você. E agora, naquele momento que eu voltava ao shopping, a pessoa dizia: rapaz, como é que você faz isso? Você renunciar, a gente contando com você, a gente contando com a sua pessoa, a gente vendo em você o futuro desse estado, a esperança de Alagoas.
e você vai e renuncia. Foi aí que bateu aquele temor, que foi que eu fiz? Cinhas, que foi que eu será fiz? que eu fiz a coisa certa? Mas depois, acalmados os ânimos, eu vi que fiz a coisa certa. Não era um momento certo para eu ingressar na política de Alagoas e logo como governador. Deus sabe o que faz. Foi um sopro de Deus. Eu desisti da candidatura. Aquela sensibilidade, né? Mas mantive a amizade com todos. Eu sou grande amigo do Dr. Antônio Vilela Filho, para mim é um dos grandes políticos de Alagoas. Eu sou grande amigo do Álvaro Machado e sou grande amigo do Renan Filho. Repara que coisa. Uma pessoa com quem eu me identifico demais, e acho que Alagoas precisava naquele momento de alguém com aquela força que ele está demonstrando tem hoje um papel fundamental e principalmente da saúde. Fazendo um governo maravilhoso. Então, isso nós temos que reconhecer e eu reconheço isso no Renan. Aproveitando, peço aqui, inclusive, o presidente eleito, candidato e agora eleito, Tenente Coronel Paz, esteve aqui 2 vezes. Eu peço ao excelentíssimo governador, através da sua pessoa, para olhar com carinho a questão da aposentadoria, a estrutura, porque mudou a situação da reforma, e a SOMAL, que é a Associação dos Oficiais e Coronéis da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Eu vou passar o contato do Tenente Coronel, que é o atual presidente eleito, tomou posse há 2 semanas. É uma situação um pouco delicada para a categoria. E eu coloco em suas mãos como bombeiro, né? O senhor é um articulador nato. Isso é um dom que Deus lhe deu. Isso nem todo político tem. Muitos vão bem, de repente morrem no meio do caminho, porque não tem cheiro do povo. O senhor tem cheiro do povo. E eu peço, em nome da SOMAL, que o senhor, eu vou deixar o contato, para o senhor falar com o presidente atual, era o J. Cláudio, Coronel J. Cláudio, e hoje é o Tenente Coronel. Inclusive, vamos ter um programa aqui. Tem um programa aqui da SOMAL, a voz da SOMAL, nas segundas-feiras de 10 às 11. Esse pleito eu peço que o senhor olhe com carinho. Então, o senhor começa a despertar, deslumbrar o mundo político. Até Antônio Vilela foi o seu mentor nisso aí. Corretamente. Ele foi quem viu em mim essa possibilidade, mas eu tive aquele momento em que eu acho que o sopro de Deus que me disse: Eduardo, não é a sua vez, não é agora, não é para ser agora. E eu preferi não ser candidato, voltei para o Ministério Público. Eu tenho um grande orgulho de ser procurador de justiça, e lá eu ajudo a sociedade, porque lá nós combatemos o crime, nós fazemos um trabalho importante nesse segmento sério, né, da vida social, e eu me sinto muito bem, porque lá é a minha casa, né? E ser membro do Ministério Público é exercer uma parcela muito importante do poder, mas no sentido do poder que ajuda, do poder que alavanca, que não se aproveita, do poder que dá esperança, né? E hoje o Ministério Público de Alagoas é a grande esperança, pastor, é a grande esperança desse povo sofrido e espoliado. E eu quero aqui aproveitar o respeito que eu tenho ao senhor e ao atual presidente do Ministério Público, que é o procurador, né, Alfredo Gaspar de Mendonça, que tem sido assim um maestro. A única coisa que não foi tão maestro porque dependia do Tribunal de Justiça, que era a questão do dinheiro que foi aprisionado, e dependia do Tribunal de Justiça. Mas a papel do Ministério Público foi perfeito. Aprisionou quase 7 bilhões. Só que o procurador, o desembargador do Timédio, disse que a caneta dele é preta e a tinta é preta, que ele é do ASA. Levou na brincadeira, mas ele disse: pastor, é coisa de 15, 20 anos. Mas agora eu estou vendo que a Braskem conseguiu derrubar e está tentando fazer alguma coisa, porque alguma coisa muito séria vai acontecer por esses dias, por essas semanas, ou talvez alguns meses. Vindo a chuva, o CCA já saiu, essa parte aqui do Mutange, todinha, aquela parte do contingente ali do Mutange. Eu aproveito o senhor que está aqui
abrindo parênteses e fechando ao mesmo tempo, a Braskem derruba e ao mesmo tempo ela agora que está negociando. Como é que o senhor enxerga isso? Esse desrespeito, por exemplo, para mim é um desrespeito, que era para sentar com o Ministério Público, com o TJ, com a Defensoria, vamos sentar aqui. A gente está lutando para dizer que não é culpado, mas e agora se declara culpado, porque se está agindo, indenizando as encostas por 81 mil, que realmente vale até mais, claro. O valor ali daquelas casas não tem esse valor, são encostas. Mas entenda, por que ele não facilitou, diminuiu o sofrimento das pessoas? Tem pessoas em depressão, tem pessoas que cometeram suicídio, tem pessoas que estão tomando remédio, tem pessoas que vão dar 4 horas, 5 horas da tarde, tem medo da escuridão, acha que alguma coisa vai acontecer na madrugada. Então, trouxe um pânico para a sociedade. O prejuízo é muito maior do que o dinheiro. São os sentimentos. E vendo o seu discurso prático e vivido, que é o povo, como é que o senhor enxerga como membro do Ministério, como procurador, mas como cidadão? Certo. Como outra coisa, para ser procurador tem que ser advogado. Como é que a sua voz, como advogado, como um defesa, como é que o senhor enxerga a situação que agora a Braskem quer negociar? Por que não fez isso antes? É verdade. Veja bem, eu sou crítico, viu? O Ministério Público, como eu disse, sobretudo o Ministério Público atual, ele é um órgão propositivo, resolutivo, né? Mas ele não tem, por exemplo, o poder de decidir e de determinar que tal solução seja essa, né? Ele propõe. Fez o papel. Claro que uma proposta do Ministério Público é sempre uma coisa que deve ser muito respeitada, por quem quer que seja, porque o Ministério Público só pede o que é certo. As demandas são corretas, as demandas são sempre feitas em prol da sociedade. Mas as pessoas não podem atribuir nunca ao Ministério Público a falha em uma negociação, porque, como disse, nós somos um órgão propositivo, muito embora os poderes constituídos e a própria sociedade acorram ao Ministério Público para a solução dos seus problemas. Eu me lembro que quando eu era Procurador-Geral de Justiça, alguns radialistas diziam: agora tudo que acontece em Alagoas, quem tem que resolver é o Ministério Público. Isso porque o senador Benedito de Lira, na época, me procurou para que eu tirasse, ou tentasse tirar, através do diálogo, os feirantes da Feira do Passarinho, para que o VLT pudesse por ali passar. E os feirantes, eles resistiam, não queriam sair de lá, não queriam sair. E tinha muito barraco construído, né? E o senador preocupado, e a obra demorando muito a ser concluída para que o VLT pudesse funcionar. Enfim, foi preciso que eu chamasse os presidentes da associação lá da região e em 3 rodadas de discussão, como sempre, negociador, chegamos a um denominador comum. A Feira do Passarinho foi liberada e o trem começou a funcionar. Mas isso tem o seu dedinho, né? Demandou muito diálogo, né? O senador, ele fala sempre sobre isso: Eduardo, não esqueça daquele tempo em que você nos ajudava. Então, esse é o nosso papel. Então, claro, nós podemos entrar com ação civil pública, que é o grande instrumento que nós temos na mão. Nós podemos entrar com ação penal pública, com ação civil pública, nós podemos demandar contra as empresas, e as instituições, os órgãos e as empresas temem essa mão pesada do Ministério Público, né? Que está sempre lutando em prol da sociedade. Agora, abrindo outro parênteses. Doa em quem doer. Abrindo outro parênteses, veja, eles resistiram dizendo que não eram culpados, falando sobre a Braskem. E agora não eram culpados dentro do Pinheiro. Pinheiro é Farol. Esse H de Pinheiro, tudo ali é Farol. Farol, aí o doutor Alfredo teve aqui e disse: pastor, e agora tem o bairro Bom Parque, Butange e Bebedouro. Aí o doutor Alfredo disse: Bom Parque. Resistiram dizendo que não tinham culpa alguma, fato. Eles dizendo. E agora, aí conseguiram derrubar aquele dinheiro que foi a prisão. Parabéns ao Ministério Público do Estado de Alagoas, claro, e todos os seus membros. O TJ, na minha visão, demorou a tomar uma atitude, dando chance, isso na visão como cidadão, e como todos falam, poucos têm coragem de falar. Eu perguntei aqui ao desembargador Tuti Bezerra por que deu tanta chance de eles recolher.
e agora eles estão indenizando. Isso. Aí entra o contrassenso. Aí eu pergunto ao Ministério Público, esse contrassenso agora deles quererem negociar, não é uma afirmação que estão errados? Como é que fica o Pinheiro? Mas veja... E as casas de 1 milhão, de 700 mil, apartamentos que valem 500 mil, que não valem 20 mil. Como é que fica? Então, eles querem indenizar o Mutange, mas não são culpados do Pinheiro, nem do Bebedouro. Aí eu faço uma pergunta muito prática ao senhor, porque esse contrassenso, a minha leitura é pouca para entender essa situação. Mas o senhor tem a luz e, além de ser um grande articulador de situações como essa, porque eles derrubam uma situação que estava no TJ, mas o Ministério fez a sua parte. Exatamente. Agora, como é que eles agora querem negociar? Então eles estão reconhecendo que... É um reconhecimento de responsabilidade. Aí fica o Pinheiro solto, Bebedouro e Bompato. É lógico, é evidente que existe uma culpa, e não é uma culpa leve, não é uma culpa aquiliana, é uma culpa pesada, é a culpa da Braskem, né? Claro que existe, mas existe também a responsabilidade dos órgãos estatais que lá atrás permitiram... Governo Federal. Pois é, que permitiram que ocorresse esse tipo de extração em uma localidade pública, urbana, né? Urbana, que terminou acontecendo como aconteceu hoje. Então, tudo isso aí é fruto primeiro, da irresponsabilidade dos órgãos no passado, e quando me refiro ao órgão, eu incluo aí a empresa também. É tudo fruto da ganância, né? Dessa vontade desenfreada de ter o lucro a todo custo, essa que é a verdade. E isso é fruto também da falta de tecnologia, da falta de, digamos assim, de conhecimento do que é sustentabilidade ambiental. Então tudo foi feito sem estudo técnico, tudo foi feito sem se pensar no futuro, e tudo foi feito sem se pensar nas pessoas. Ronaldo da Paz, Oscar Humberto, Alana Santos, Nildo Oliveira, Eduardo Tavares está aqui, alguém está... Luiz Nogueira, Corinto Campeiro, Aldo Loureiro, Luiz Carlos, João Medeiros. Então as pessoas estão acompanhando aqui na live. Mando um abraço aí para todas essas pessoas, viu? E digo, e reafirmo aqui e agora, né? Hoje, Itaipu não seria construída. Hoje, provavelmente, algumas hidrelétricas não fossem também construídas. Hoje, provavelmente, os órgãos estatais de controle não permitiriam a construção do Lago Paranoá, lá em Brasília. Então, muita coisa hoje não aconteceria, como hoje não seria permitido, evidentemente, a instalação de uma empresa como, na época, a Salgema, para extrair o sal, deixando o nosso solo oco. Mas aproveitando esse ensejo, outrora, será que também não tinha pessoas capacitadas na área para dizer também não pode? Ou a política era facilitada para o lucro? Pois é, hoje está havendo mais consciência social, né? Hoje nós temos... Não tinha engenheiro burro naquela época. Hoje nós temos pessoas competentes. Hoje nós temos uma sociedade mais vigilante. Hoje nós temos um órgão como o Ministério Público mais atuante, como disse, mais propositivo, mais resolutivo, mais preocupado com as demandas sociais. Seus companheiros estão gostando que eu estou instigando o melhor do senhor. Eu estou extraindo a competência que Deus deu ao senhor e à humanidade. O senhor é um homem que tem coração. Porque veja, o senhor não está fugindo das minhas indagações. Porque no momento que eu consigo, com a força estatal, financeira, derrubar o Ministério Público, derrubar o Tribunal de Justiça, onde homens competentes, com caráteres realmente limpos, historicamente limpos, e de repente, o que derruba agora quer negociar, está chamando todo mundo de quê? Não tenha dúvida, mas eu acho que o encaminhamento disso tudo vai ser importante, porque mas só para o Mutange vai terminar sendo resolvido tudo, a sociedade vai sair vitoriosa nisso. O senhor acha isso? Eu acredito piamente. Tutu Mejaran disse aqui que era caso de 15, 20 anos, mas a situação é que começou o campo do Mutange, alguns amigos meus, por exemplo, praticamente
a água da lagoa, Mundaú, está um pouco acima do gramado. Em alguns momentos sobe, desce. Então, está uma coisa meio inconstante. E não é só isso. Eles não estão tomando essa atitude só porque tem alguma coisa que a sociedade não sabe dar informação. Pastor, não se permite mais nos dias de hoje essa letargia. Gostei da letargia. Não se permite nos dias de hoje essa preguiça, essa demora no agir. Então, é lógico e evidente que o tempo de hoje não é mais o tempo de ontem para a resolução das demandas. Então, as proposições feitas na justiça serão julgadas com mais rapidez e os julgamentos serão julgados com humanidade, como devem ser todos os julgamentos. Traipu, vamos lá, daqui a pouco vamos para o segundo tempo. Vamos falar sobre o Rio São Francisco. Por quê? Então, o seu mentor no mundo político, estou falando cargo político, foi o ex-governador Teotônio Vilela. Porque no momento que ele faz o desafio para ser candidato ao governo do estado, despertou no senhor um caminho onde sua cidade natal é Traipu. É verdade. E como é que o senhor começou a olhar Traipu como um pré-candidato e candidato e depois candidato eleito como prefeito de Traipu e toma uma ousadia? Outra coisa, bem relacionado com a população, fazendo projetos fora de Alagoas, trazendo para Traipu e de repente 2 anos o senhor se afasta. Você vai explicar isso aí? Na verdade, pastor, quando eu fui candidato a primeiro-ministro... Deixa eu pedir, as pessoas, eu estou fazendo a live, não dá para atender. Ronaldo da Paz, 3338-2403. Os ouvintes querem participar com o senhor. E 3338-2403. Eu não posso deixar de fazer esse comentário anterior, antes do senhor falar de Traipu, porque quando eu olho essa vista aqui, o senhor tem que concordar comigo que é um desastre, não é só ambiental, é um desastre em modo geral. Corretíssimo. Da família. Correto. Né? Isso aí não está religião. Tem muitas igrejas que vão ter que sair, católica como também evangélica, né? E outras religiões. Então, eu acho que o desrespeito, o governo federal liberou, porque a questão de mineração é o governo federal. Na época, o governo do estado absolveu, o município está dentro da capital, também absolveu. Nós não queremos saber quem deixou de acertar ou errar. Só que o governo federal está faltando dar um discurso de responsabilidade, como disse o presidente Bolsonaro. Eu acredito muito ainda na força da vontade do Jair Bolsonaro. Eu votei nele por defender os princípios. Eu estou esperando, até eu falei com o Flávio Moreno, cadê o discurso? Que foi ele que abriu os olhos daqui da situação da Braskem. Eu quero saber quando é que o governo federal vai assumir, porque quando parte para o farol não é 81 mil. De indenização vai ser muito mais. Porque casas que eram avaliadas por 1 milhão, 1 milhão e 200, 700 mil, 800 mil. Tem um edifício ali, Zé Tavares, praticamente está trincado. Então fica difícil, um edifício que não é tão antigo. Não, é novo. Novo. Ali por trás do Tribunal de Contas, né? Aquele prédio. Sim. Então é uma situação que a gente começa. Aproveitando o senhor, que é uma pessoa pública, né, e exerce um cargo público, às vezes tem pessoas que são tímidas de chegar no Ministério Público, tem medo, acha que aquele palácio parece um Império Romano, né? Bonitão, né? Mas lá tem pessoas que têm coração, doutor Alfredo, tem o senhor, promotores, né? todos estão lá. Pessoas que eu vou usar a linguagem do mundo, figuraços, né? Pessoas que realmente tomam café na casa do pobre, onde alguns políticos mal pisam. Exatamente. E eu, pelo que eu conheço, a maioria dos procuradores e promotores vai na casa do pobre e toma. Eu não estou fazendo uma crítica direta aos políticos, porque são poucos que levantam a bandeira dessa população sofrida. O senhor, tudo isso aí de repente, do nada, o senhor ouve uma voz: minha cidade, Traipu. Por que Traipu? Veja, eu tinha vontade de ser prefeito lá da minha terra, mas quando eu tinha 18 anos, isso lá atrás, né?
E quando eu fui convidado a ser candidato, eu digo, olha, depois de muito pensar, eu disse, eu só serei candidato, mas para tirar 2 anos, eu não tirarei mais de 2 anos, eu não tenho como passar mais de 2 anos em Traipu. Bom, conversa vai, conversa vem, eu terminei sendo candidato pelo PSDB, né? E fomos eleitos e passamos um curto período. Quem era a outra chapa? A outra chapa era o Erasminho, um rapaz de bem, Erasmo Dias. Né? E aí veja, pastor, o que ocorreu então? Eu fui eleito prefeito, aproveitei esse curto espaço de tempo que eu sabia que ia passar lá na cidade, eu aproveitei o curto espaço de tempo e procurei realizar algumas obras. Né? Nós trocamos toda a rede de água, que era ainda de cano de amianto, toda a rede, colocamos esses canos mais modernos, né? Fizemos com isso uma parceria com a Casal, trocamos todo o paralelepípedo da cidade. Então são todos um renovo, né? Criamos o centro histórico, recuperamos as escolas, ajeitamos o porto, preparamos Traipu para o turismo, fizemos passeios, fonte luminosa, passeios para idosos, enfim, procuramos oferecer uma merenda de qualidade para o alunado e transporte também. Enfim, procuramos fazer o que foi possível para que a gestão fosse considerada uma gestão pelo menos razoável. E quando chegou a época então da desincompatibilização, né, dos políticos, eu me desincompatibilizei e deixei a prefeitura de Traipu, porque eu já tinha ali o sentimento de que o que eu tinha que fazer já fiz. Em 2 anos. A cidade estava em dia, eu nunca deixei de pagar um mês, dentro do mês, eu sempre pagava até o dia 28 a todo mundo, nunca deixei de pagar o 13º a nenhum servidor. Isso é um recado para os prefeitos de alguns municípios que não respeitam o servidor público? No Brasil inteiro tem isso. Estou falando do Foco do Alagoas. Em Alagoas tem muitos promotores, tem muitos prefeitos, cumprem também, tem sido grandes prefeitos. Mas eu falando em Traipu, eu pagava em dia. Você é um homem inteligente, viu? Eu pagava o 13º a todos, eu pagava insalubridade, médico do PSF, o médico que estiver me ouvindo aqui, que passou por lá, ele vai atestar isso. Eu pagava férias, eu pagava insalubridade, eu pagava os 2/3 das férias, enfim, eu pagava tudo que era de direito para o servidor. E uma coisa importantíssima, todo servidor recebia em dia, e o gari, ele recebia R$ 1.200 por mês. Eu fiz questão de valorizar o servidor, começando pela base, pelo gari, pelo homem que limpa a cidade. A cidade era uma cidade limpíssima e ainda é, porque o prefeito continua praticando uma política muito parecida com a minha. Investimos na segurança pública, monitoramos toda a cidade é toda monitorada por... São quantos habitantes? São 8.000 habitantes na cidade, 25.000 habitantes no município. Né? Quantas casas? O município é um município rural, né? Um município rural. Né? Quantas casas aproximadamente? Cerca de 4.500 casas na região. Mas tem espaço para crescer, né? Tem terreno, né? Agora, o município, como disse, ele é um município urbano. Nós temos praticamente 20.000 pessoas morando ali. Na região colônia de pesca, na região rural, o município é um município rural, é o que eu quero dizer. Então as pessoas elas moram na área rural. E ali é o sertão setentrional, é a região seca, nós estamos ali no polígono das secas, onde não chove, é onde a miséria bate a porta do pobre, que não tem água, que não tem como irrigar suas plantações, que não tem como alimentar o seu gado, que não tem como plantar as suas leguminosas. Portanto, apesar de estarmos ali à beira do São Francisco, Traipu é uma cidade que sofre muito por estar na faixa do polígono das secas. Então, a área rural é uma área muito pobre, a produção agrícola é uma produção mínima e Traipu precisa muito do olhar do poder público, precisa muito disso para poder se desenvolver. E tudo isso aí, por incrível que pareça, passa pelo Rio São Francisco, que é o assunto, é o nosso próximo segundo bloco. É o nosso próximo assunto, né? O senhor encontrou como a prefeitura de Traipu? Encontrei a prefeitura de Traipu em alguns aspectos em dia,
Mas encontrei super populosa, por exemplo, quase 4.000 funcionários, eu tive que demitir. 4.000? Quase isso, eu tive que demitir a metade. Mas era cargo comissionado, né? Tudo contrato precário. Contrato precário. Eu tive que demitir, e você veja, você demitir tanta gente de uma vez só, você já cria... Morando lá. Aquele impacto, né? Naquele primeiro momento eu era visto como uma fera. Um né? ditador, né? Pois é, por ter feito o que Mas eu fiz. tinha que enxugar a Ou folha. fazia isso, ou ia descumprir a lei de responsabilidade e não ia pagar porque não havia recurso suficiente para isso. Havia uma dívida muito grande com a Casal, nós liquidamos essa dívida. Haviam dívidas outras que nós pagamos também. Os servidores não tinham contratos, os contratos eram precários. Perfeito. E nós procuramos enxugar a máquina. A máquina da prefeitura ela ficou enxuta. Mas tivemos que também... Em 2 anos, né? O senhor fez... Foi um ano e 3 meses só eu fiquei à frente. Mas eu tive que entrar com ações contra a municipalidade junto ao Tribunal de Contas da União. Eu tive que fazer tomadas de preço, porque tinha alguns elefantes brancos que foram construídos e não foram terminados. E eu tomei as atitudes jurídicas que eu tinha que tomar. Eu agi muito, já conhecedor da área. Agi muito junto à Controladoria Geral da República. Lá não se recolhia INSS do servidor, não se recolhia. Eu, além de denunciar esse não recolhimento, eu comecei a recolher no primeiro mês que eu assumi e já comecei a pagar, eu lá na função, a dívida dos prefeitos que passaram e que não pagaram esse INSS. No seu período, nesse intervalo, emendas parlamentares, algum deputado federal enviou para Traipu? Eu tive uma ajuda muito grande dos parlamentares de Alagoas. Eu agradeço a todos. Pode citar nomes. Eu fui a Brasília apenas uma vez durante apenas uma vez. Eu resolvia por telefone. Mas olha, o deputado Max nos ajudou muito. O JHC nos ajudou muito também, o Ronaldo Lessa nos ajudou bastante, o deputado Cícero Almeida, ele encaminhou recursos para Traipu, os senadores de Alagoas todos, mas o senador Benedito de Lira, sobretudo, esse ajudou Traipu como ninguém. É campeão de emendas. Traipu hoje está toda asfaltada, o centro histórico que nós criamos, ele permanece lá preservado, né, com paralelepípedo, com portais para assegurar que aquele centro histórico existe e que carro pesado por ali não vai trafegar. O senhor deixou um legado, não mas foi? o entorno da cidade ficou todo asfaltado, tudo bonito, nós asfaltamos e calçamos muitos povoados, tudo isso com recursos oriundos. Eu estou com um calçamento aqui no telefone. Ronaldo da Paz, bom dia. Muito bom dia, meu caro pastor Hamilton e Luiz Hamilton, o professor Eduardo, a figura que a Alagoas deve muito. Mas eu quero, antes de tudo, voltar um pouco ao início da entrevista do nobre representante do povo de Alagoas no Ministério Público, só para dizer, Alagoas foi traída no passado pelos formadores de opinião que andavam com o ex-governador Teofilo Vilela. Hoje nós poderíamos, não tem dúvida que hoje nós poderíamos ter um governador chamado Eduardo Tavares. Estou dizendo isso porque estava aberto. Doutor Tavares, ele foi muito educado como mulher de classe. Não quis citar o verdadeiro motivo da traição que ele sofreu pelo grupo Vilela, pelo grupo Palaciano, quando retiraram a candidatura dele. Doutor Eduardo Tavares, naquele momento, continua, mas naquele momento, ele era o homem mais respeitado em cada lado de Alagoas para governar Alagoas. E aceitou o convite pelo que o povo queria. Aceitou o convite daqueles que diziam: doutor Eduardo, o senhor será governador. Venha para cá. E ele saía do Ministério Público para ser candidato. Quando o barco começou a andar, aqueles que trouxeram ele, capitaneados pelo governador, não tinha o nome capitão, abandonaram o barco, deixaram o doutor Eduardo Tavares dentro do escritório,
com um virou, um motorista pago pelo doutor Eduardo e uma jovem recebendo aquele que lá procurava para pegar um adesivo de campanha. Está tivendo Ronaldo Tavares, portador do CPF 496-749-19449. Compartilha e deram com o doutor Eduardo Tavares. O doutor Eduardo Tavares, você que é amigo do Zé Vilela, tudo bem. Dizer que é amigo dos Calheiros, tudo bem. Respeito e a gente escolhe os nossos amigos. Mas dizer que não foi traído pelo grupo que convocou ele, e se eu for citar nomes, são números, tudo pela questão de um fundo partidário, aonde Bolsonaro também se complicou e está complicado, porque estamos num partido que o elegeu. E agora fica com essa onda de criar mais um partido. Elegeu o senhor José Eduardo Tavares, humildemente, foi à imprensa e disse aos alagoanos que estava saindo daquela candidatura para não prejudicar o andamento de uma sigla chamada PSDB. Dignidade, né? A confusão que estava feita lá dentro do PSDB foi convocar uma das principais lideranças, homem respeitado também, Marcos Firma, para assumir do dia para a noite a candidatura que já estava na rua com o doutor Eduardo Tavares. Mas o capítulo tiraram Marcos Firma porque achava que eu não ia ganhar a eleição, ou iria gastar muito para fazer Marcos Firma governador do Estado. Naquele momento, Marcos Firma popular pouco na pesquisa. E o doutor Eduardo Tavares, em um mês, chegou a oscilar de 7 a 11% das intenções dos eleitores de Alagoas. Vejamos só, isso é uma verdadeira história. O doutor Eduardo não quer passar por esse filme, até porque o Marco já passou. Mas a história verdadeira, ela não pode ser escondida no povo de Alagoas. No povo de Alagoas. Então, aí, foram buscar o locutor de campanha, com todo respeito, que estudou comigo, se tornou vereador de Palmeiras do Rio, e disse: gastar o dinheiro que é o poder do dinheiro do fundo partidário. E para mim, tem que acabar essa verba. Ronaldo, eu estou aqui com. Ele vai falar com o senhor, Ronaldo da Paz, radialista, e estou aqui com o ex-prefeito, procurador do Estado, Eduardo Tavares, que não morreu na política, viu? Ninguém pensa que ele está aposentado. Não, eu está para fazer por isso. Trouxeram o Júlio César para ser candidato a governo do Estado. Opa, isso é forte. Para o fundo partidário. Não ganhou, era uma candidatura que não tinha pé nem cabeça. Na prorrogação, não tinha ninguém que vai tudo. Então, nós deixamos de ter um governador, hoje não tem dúvida. Decente, na época um governador decente. Que tem o meu respeito e tem o respeito da Alagoas. Minutinho só, Eduardo Tavares. Ronaldo da Paz, é um grande prazer falar com você. Muito obrigado. Você é um homem inteligente, um jornalista de escola. E a gente vê que a sua análise é uma análise que tem lógica, né? A gente realmente não deve, em determinados momentos, falar determinadas coisas. Mas você fez uma análise muito bem feita, falou de alguma forma por mim. Eu lhe parabenizo e digo que é um prazer muito grande falar com você. E lhe garanto uma coisa, eu tenho vivido ao longo desses anos todos sempre com um único propósito, seja no Ministério Público, seja lá na Prefeitura, novamente agora no Ministério Público, um único propósito de servir a população, de servir a sociedade, porque quem abraça o Ministério Público abraça o povo, né? O povo é a nossa intenção maior, o bem-estar, né? Por isso que eu digo, a esperança, ela chama-se Ministério Público. E eu estou muito feliz por estar de volta lá à minha função, porque lá nós também ajudamos a comunidade. Esse é o meu papel, Ronaldo, mas a sua análise foi uma análise muito bem feita, eu lhe agradeço.
E me ponho também à sua disposição para tudo, dizendo que é importante que nós tenhamos pessoas lúcidas, como você é, e que sabem fazer uma análise, né, da história política desse Estado. Se fez sobre mim, deve, pelo que eu senti aqui, deve conhecer a história desse Estado, a história desses políticos, e deve saber o que é bom para Alagoas e o que é que deve acontecer de bom para esse Estado. Eu lhe parabenizo também pelas indagações e agradeço. Um grande abraço, Ronaldo, estarei sempre à sua disposição. Vamos para o intervalo cultural e vamos aí sim, o segundo tempo, aí o domínio é Rio São Francisco, a sua origem e talvez a sua decadência. Ele, político, procurador, advogado, defensor, amigo do povo, tem cheiro do povo, anda com o povo, não tem vergonha do povo e não morreu na política. Ainda está ativo. Pode ser um nome surpresa para 2020, 2022, 2024. Aguarde, o ET está vivo.